Você já percebeu que algumas pessoas parecem desmoronar emocionalmente por qualquer coisa, enquanto outras conseguem atravessar crises extremamente difíceis sem perder completamente a estabilidade? Por que isso acontece? O que protege uma mente? O que faz alguém resistir psicologicamente ao caos? E talvez a pergunta mais importante: será que a mente humana possui algo parecido com um sistema imunológico? Eu acredito que sim. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque talvez a maior crise da sociedade moderna não seja econômica, não seja tecnológica, não seja política, mas imunológica. Só que uma imunologia da mente, uma imunologia cognitiva. Nós aprendemos desde cedo a cuidar do corpo, aprendemos sobre vírus, aprendemos sobre bactérias, sobre doenças, vacinas, anticorpos, mas quase ninguém nos ensinou como proteger a própria consciência, como fortalecer a mente, como regular as emoções, como organizar os pensamentos, como impedir que o medo, a raiva, a impossibilidade, o vazio ou a ansiedade dominem completamente a nossa vida. E o resultado disso é uma sociedade emocionalmente inflamada, uma sociedade hiperestimulada, ansiosa, reativa, impulsiva, mentalmente cansada. A imunologia cognitiva, ela nasce justamente dessa pergunta: o que fortalece psicologicamente um ser humano? E eu não estou falando de pensamento positivo, nem de frases motivacionais. Eu estou falando de estrutura mental, estrutura psíquica, estrutura emocional, estrutura intelectual, porque uma mente forte não é aquela mente que nunca sofre, é uma mente que é capaz de compreender o sofrimento, elaborar emoções, regular impulsos, interpretar a realidade, manter a coerência interna e continuar funcionando sem entrar em colapso. E tudo começa na primeira esfera de relacionamento, o relacionamento consigo mesmo. Porque antes de entender o mundo, você precisa começar a entender a própria mente. E talvez seja uma das maiores tragédias da modernidade. As pessoas, elas conhecem celebridades, políticos, influenciadores, marcas, séries, tecnologias, mas não conhecem a si mesmas. E o autoconhecimento começa por algo fundamental: compreender sua própria estrutura psicológica, seu temperamento, o seu caráter, a sua personalidade. Por exemplo, o temperamento é aquilo que vem como base biológica. Algumas pessoas naturalmente possuem maior sensibilidade emocional, outras são mais impulsivas, outras mais introspectivas, outras mais explosivas, outras mais resistentes ao estresse. Isso não é moral, isso é estrutura. O caráter, por exemplo, ele já envolve aquilo que foi moldado, valores, hábitos, disciplina, condicionamentos, experiências, educação emocional. O caráter, ele é construído e a personalidade é o resultado dinâmico de tudo isso e está funcionando conjuntamente. A forma como você pensa, sente, interpreta, reage, ama, evita, se protege ou enfrenta a realidade. É como você se apresenta, e quer ser reconhecido pelo outro. Agora, observe algo importante. Se você não conhece sua própria estrutura, você passa a viver no automático. E uma mente automática é facilmente manipulada pelas emoções, pelos impulsos, pelos grupos, pelas redes sociais, pela propaganda, pela sociedade coletiva. Por isso, a imunologia cognitiva considera fundamental aprender a regular emoções, regular as emoções básicas, especialmente.
porque quatro delas são muito importantes: a vontade, o medo, a raiva, a aversão. Por exemplo, a vontade ela move, ela impulsiona, ela direciona a energia, mas sem regulação a vontade se transforma em compulsão. O medo, ele protege, ele impede riscos desnecessários, mas quando exagerado, o medo paralisa. A pessoa deixa de viver. A raiva, ela pode gerar defesa, pode produzir reação diante da injustiça, mas sem consciência, ela se transforma em destruição. E a aversão, ela nos afasta daquilo que percebemos como uma ameaça, mas em excesso, ela produz intolerância, isolamento, rejeição e endurecimento emocional. Agora perceba algo profundo. A mente humana, ela funciona constantemente entre dois mecanismos: a ativação e a inibição. Algumas forças, elas ativam comportamentos, outras inibem. O medo, ele pode inibir a ação. A vontade, ela pode ativar impulso. A consciência pode inibir a agressividade. A raiva pode ativar o confronto. A maturidade emocional, ela consiste justamente nisso, desenvolver equilíbrio entre ativar e conter. E é aqui que entra uma função fundamental da mente humana, o intelecto, ou aquilo que tradicionalmente chamamos de inteligência. Mas inteligência não significa apenas ter informação. Inteligência é a capacidade de organização mental da realidade. Ela possui funções fundamentais. A primeira delas é a percepção, porque nós não reagimos ao mundo como ele é, nós reagimos ao mundo como o percebemos. Muitas vezes a percepção está distorcida pelo medo, pela ansiedade, pelos traumas, pelos preconceitos, pelas emoções desreguladas. Depois vem o juízo, ou seja, a nossa capacidade de avaliar situações, discernir, interpretar, separar a aparência de realidade. Existe também a imaginação, que pode ser criativa ou destrutiva. A imaginação ela pode produzir arte, ciência, filosofia, mas também pode alimentar paranoia, catastrofismo e sofrimento. Outra função essencial é a memória, porque a memória não guarda apenas informações, ela guarda experiências emocionais, traumas, prazeres, associações, e muitas vezes reagimos ao presente baseados em dores do passado. E, finalmente, o raciocínio, a capacidade de conectar ideias, estabelecer relações, pensar consequências, construir consciência. Sem desenvolvimento intelectual, a mente se torna vulnerável, extremamente vulnerável, porque qualquer estímulo externo passa a controlar o comportamento. Por isso, a imunologia cognitiva não é apenas sobre emoções, ela também é sobre fortalecimento intelectual, sobre ampliar a consciência, sobre desenvolver discernimento, sobre construir estabilidade interna. Esse é apenas o começo, porque ao longo dessa série nós vamos explorar outras esferas fundamentais do relacionamento humano. Primeiro, nós vamos falar sobre a relação consigo mesmo. Depois, a relação com os pares imediatos, a família, pais, filhos, companheiros, relações íntimas. Depois, nós vamos falar sobre a relação com o outro, o diferente, o desconhecido, o semelhante, o conflito humano. Também falaremos sobre os grupos, ambientes de trabalho, ambientes de estudo, religião, instituições, tribos sociais, grupos ideológicos. Depois ampliaremos ainda mais a relação com a sociedade, a cultura, o excesso de estímulo, a pressão social, a hiperconectividade, a manipulação emocional coletiva. Também discutiremos a relação com o mundo, a realidade, a existência, o sofrimento, o tempo, a morte, o sentido da vida e, finalmente, a relação com o universo, a consciência, o mistério, o transcendente,
o lugar do ser humano na existência, porque talvez fortalecer a mente não seja apenas aprender a pensar melhor, talvez seja aprender a existir melhor. E essa é a proposta da imunologia cognitiva. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, porque essa série é uma jornada profunda sobre fortalecimento mental, emocional, intelectual e existencial. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.